Tinha colocado no mudo aqui, pessoal, desculpe, vamos iniciando novamente. Então, segundas-feiras, nosso tradicional chat de position. Sejam todos muito bem-vindos, iniciando a semana, para que tenhamos aí alguma oportunidade para operações de médio e longo prazo, utilizando para isso os gráficos semanais. Procuramos fazer isso nas segundas-feiras, porque temos o fechamento dos gráficos e as oportunidades aparecem com essa configuração. Então, já vou iniciando aqui com o nosso índice Ibovespa. E à medida que vocês tenham algum ativo que gostariam de um comentário, por favor, podem colocar aí no chat, que tentaremos ajudá-los aí na medida do possível. Bom, nosso índice permaneceu com os preços acima das médias de 21 semanas e de 9 semanas, mas permanece ainda sentindo um pouquinho a resistência da média mais longa, média de 55. E no gráfico intraday, chegamos a bater muito próximo de 60 mil pontos, que é a região que esperávamos aí do pivô, da expansão alternada do pivô de alta. Então, digamos que estamos ainda em região de resistência. Nosso índice fechamos com uma leve queda, na semana que passou, de 0,33. E abrimos essa semana aqui também com uma leve queda. Hoje teremos o vencimento de opções, então pode trazer um pouquinho de volatilidade. Mas o fato é que para essa semana ainda espero talvez pregões mais lateralizados, tendo como principal zona de suporte aqui os 57,5 e os 60 mil marcando a resistência. Então, bom dia para a turma que está presente aí, a Marichu, a Mari, Douglas, Borges, Secai, Felipe, demais participantes aí que não se manifestaram ainda, sejam bem-vindos. Qualquer questionamento, por favor, já podem colocando aí na pedra. Já tinha visto uma questão deixada pela Mari em relação à Gafisa, se bate nos R$4, e depois ela pede qual dos dois ativos está mais adequado para uma compra, PDG ou ROSS. Então vamos iniciando com a Gafisa, se poderia chegar em R$4. R$4, Mari, na verdade, até subindo um pouquinho aqui, a região dos R$4 especificamente é a região daquele fundo perdido, muito importante, ainda durante o mês de final de março e início de abril. Ela vinha numa tendência de queda, mas chegou a testar essa região dos R$4 e era uma referência importante de suporte. Ela foi perdida, tivemos uma pressão muito forte em relação aos preços, chegamos a perder o fundo histórico lá dos R$3, batemos muito próximo dos 2. Esse teste ocorreu durante 2 ocasiões e aí o ativo quebrou o ciclo descendente, rompeu a média de 9 virou para cima, high low virou para baixo. Conseguimos fechar há 2 semanas atrás com os preços acima da média de 21 semanas, semana passada uma nova alta. Então tivemos 3 acionamentos confirmando a virada de tendência na Gafisa. Essa é uma resistência que eu espero que ela sinta agora no curto prazo, viu, Mari? Então, na medida que o ativo permaneça seu movimento de subida, eu acredito que possamos enfrentar os R$4 no curto prazo. Mas a resistência mais forte que eu acredito que a Gafisa possa enfrentar para um prazo um pouquinho mais longo é aqui, ó, na faixa dos R$4,80, que vai bater na média de 55 e nessa congestão que ela teve muito forte aqui durante praticamente 3 meses. Então, eu acredito que ela possa bater nos 4, sim. Sinta uma resistência, faça o pullback, volte até as médias, monte um pivôzinho de alta e aí teste a região lá de 4,80. Isso obviamente pode levar algumas semanas para acontecer, mas essa semana não duvido não dos teus R$4 para ela. Entre PDG e ROSS, vamos dar uma olhada nos 2 gráficos. Primeiro a PDG,
PDG parece que também vai oferecer uma virada de tendência. Reparem que a média de 9 no fechamento da semana que passou virou para cima. Estamos exatamente na região de resistência dada pela congestão de fundo aqui nos 3,80 e teremos uma excelente oportunidade de compra de position no rompimento dos 13,80. Então teríamos que ter um dia de fechamento acima dos 13,80 e teríamos provavelmente uma compra acionada no gráfico semanal para ela. Onde poderíamos encontrar resistência? Nos 4,30. É um pouco abaixo, um pouco acima da média de 21 semanas, mas que foi o fundo perdido no pivô de baixa que ela montou no gráfico semanal. Então teríamos um espaço aqui na ordem de 12 a 13% de upside a partir desse rompimento. Então vamos olhar a ROSI, qual é o quadro da ROSI. A ROSI não tem uma congestão tão clara quanto a da PDG. Ela não formou aquele quadro de resistência e suporte um pouco mais claro, mas olhando para as médias, nós temos já na semana passada, uma semana antes, inclusive, a média já tinha virado para cima. Ela acionou já na semana passada a compra de position, aqui no rompimento de 5,36. E uma resistência importante na ROSI é o 7,70, que é, olha só, que fundo importante que ela perdeu no 5,70. E coincide também com a expansão alternada de 100% do pivô de alta, lá no 7,50. Então, partindo dessa lógica, a ROSI poderia oferecer um upside mais interessante e ela já arrancou na frente, viu, Mari? A ROSI já ofereceu compra uma semana anterior, nós já estamos em compra de position na ROSI. E o movimento está andando, né? Então, me parece que o cenário da ROSI, por ter antecipado a compra, está um pouquinho mais interessante. Mas ambas, a ROSI já ofereceu na semana passada e a PDG vai provavelmente oferecer essa semana, oportunidades para operar na ponta comprada de position. Marichu pede 4 ativos, GET, CEMIG, GGBR, Petro. O Calimar tinha pedido PDG, então a gente acabou já respondendo. Então vamos aos ativos da Marichu. Vamos começar com GET, setor elétrico. GET está em compra, não é? Compra acionada nesse rompimento aqui há 2 semanas atrás, em 28,69. Vamos puxar esse gráfico um pouco mais para cima. E veremos que temos um alvo a buscar aqui, até na faixa de 31,56. Ela já andou bastante, mas ainda tem um alvo um pouco mais alto para buscar. Ela já atingiu no gráfico diário a expansão alternada de 100% do pivô. Pode congestionar um pouquinho aqui, pessoal, mas um novo rompimento oferece ainda um upside interessante até 31,56. Por quê? Todas as médias voltadas para cima, high-low sustentando o movimento, ativo em clara tendência de alta. Então seria uma compra um pouco atrasada, mas se houver um pullback como ela fez aqui na semana passada, na faixa aqui dos 29, poderia oportunizar uma compra de recuo ou um rompimento dos 29,90 com alvo lá em 31,56. Mas a compra já se deu, Mari, há 2 semanas atrás. CEMIG
Outro ativo que está em clara tendência de alta, esse acionou uma compra há 5 semanas atrás, já andou 6% a partir disso. Então, quando normalmente operamos position, colocamos um alvo de 8%, então ela já estaria muito próxima desse alvo, mas pelo tamanho da congestão de quase 4 semanas aqui na faixa dos R$40, esse rompimento ofereceria uma nova entrada para ela. Então a gente marca a região aqui dos 40 e se a CEMIG romper, oferece uma nova entrada para quem ainda não comprou nos 38,20, porque ela está com todas as médias voltadas para cima, ela está com high-low também sustentando os preços. Ela já fez aqui um descanso após essa subida do rompimento e a média de 9 semanas já está muito próxima dos preços. E ela poderia oferecer um rompimento dos R$40. Eu só compraria a CEMIG novamente caso isso ocorresse, porque estamos com os indicadores um pouco sobrecomprados e temos uma divergência de baixa na CEMIG, porque reparem que tivemos um IFR semanal acima de 80, os preços na faixa de 38 e agora estamos com o IFR em 71 e os preços já marcaram um novo topo. Então essa pequena divergência me incomoda um pouquinho na CEMIG para uma nova entrada, mas se romper 40 provavelmente ela continue subindo e possa oferecer, quem sabe, até uma terceira divergência, uma segunda divergência, o que é um sinal muito forte depois para operar vendido. Por enquanto ainda tem oportunidade de compra. Gerdau, a compra de Gerdau também se deu há 2 semanas atrás, no rompimento dos R$19, uma claríssima compra de position há 2 semanas atrás, as médias todas voltadas para cima, o high-low dando sustentação ao movimento, rompimento do topo prévio, e o alvo desse movimento é aqui nos 21,65. Então agora estamos exatamente no meio do caminho, temos ainda 4% pela frente. Para a position já acho um pouco mais curto, então um pullbackzinho, quem sabe, aqui na faixa dos 19,30, poderia, quem sabe, oferecer uma nova oportunidade, porque a média vai subir um pouquinho, faz o pullback na cabeça do pivô rompido e temos uma nova oportunidade. O alvo final do movimento é lá em 25,67. Então, pensando para uma operação mais longa, Márcio, até daria para pensar, mas se for uma operação de position dentro dos parâmetros tradicional que costumamos operar aqui, tentando carregar 3, 4 semanas, no máximo 2 meses do trade, talvez seja interessante esperar um pouquinho um pullback. Petro, outro ativo que ofereceu a compra de position há 2 semanas atrás, no rompimento aqui dos 20,3, repare, média de 9 estava para cima, tínhamos a congestão em fundo, foi rompido, e agora o próximo alvo da Petro, a partir desse rompimento, é aqui nos 22,30. Temos uma pequena resistência para vencer aqui nos 21,80, mas acredito que 22,30 seja o alvo desse movimento. Da mesma forma que a Gerdau, o papel já está andando e agora já estamos próximos de uma resistência. O mercador pede Lelis. Lelis infelizmente mudou tendência contra o mercado. Eu estopei minha posição quando perdeu a média de 55 e o fundo prévio. E tínhamos um suporte marcado do fundo anterior em 8,70. Até se eu não me engano foi o Felipe que perguntou se não teríamos um suporte aqui nos 8,70. Marcamos essa linha e essa linha parece estar sendo respeitada. E se segurarmos nos 8,70, ela pode voltar a oferecer, viu, mercador? No mínimo, um setup contra a tendência. Ela pode repicar e tentar buscar o fundo perdido aqui nos 9,80
mas temos que deixar bem claro que o ativo agora está em tendência de baixa. Não estamos mais em tendência de alta na Lelis, mas sem dúvida alguma estamos numa região de suporte, FR próximo de 30, que também é uma região de suporte para o índice de força. Então, tendo aqui uma formação interessante, talvez a Lelis ofereça uma oportunidade contra a tendência. E reparem que só testando o fundo anterior nós já teríamos um upside aí superior a 10%. Então, espero que ela consiga respeitar aqui, viu, mercador? Sekai pergunta se a CCR pode romper 18. Vamos dar uma olhada na CCR. Olha, não vejo referência nos 18 que você se refere aqui, Sekai, porque não temos nenhum grande topo marcado nesse momento. O ativo fechou abaixo dos 18. O fato é que a tendência dela é de alta e ela, na minha opinião, está fazendo um pullback dentro da tendência de alta. E esse pullback poderia estender-se até, quem sabe, a média de 9, aqui na faixa de 17,40. E o high low está muito próximo dessa região aqui, também dando uma referência de suporte. Então, ainda sob o ponto de vista de movimento, eu acredito que ela possa oferecer ainda um movimento de pullback. Ela iniciou uma semana de correção após marcar topo no início da semana, no movimento intraday, e acabou fechando na mínima semanal com uma entrada de volume alta. Isso indica, Sekai, a possibilidade de continuidade no momento corretivo. Então acho mais fácil ela testar a região aqui de suporte de 17,40 antes de iniciar um novo movimento ascendente. No gráfico diário, romper 18 talvez, mas para gráfico semanal, os 18 não tem relevância alguma como referência de resistência ou suporte, viu, Sekai? Eu ficaria mais atento aqui, quem sabe, a mais uma semana corretiva, que não teria problema algum, diga-se de passagem, porque o ativo está numa clara tendência de alta. Ele costuma dar uma recuada até a média de 9, repare esse último movimento aqui, depois tivemos mais esse movimento aqui, e se buscássemos 17,40, quem sabe uma oportunidade aí de entrar para quem está fora do ativo. Mercador Uzi Minas. Uzi Minas, depois dessa virada de tendência que ela ofereceu há 5 semanas atrás, rompendo todas as médias curtas, entrou em módulo compra, virou tendência no curto prazo, congestiona agora durante 3 semanas, entre a média de 21 semanas e a média de 9. Reparem que estamos tendo um estreitamento na relação de preço, tendo claramente a média de 9 semanas como suporte e a média de 21 semanas como resistência. Quais são as oportunidades que visualiza aqui, mercador? Compra de recuo, marcando a região de fundo das 2 semanas, que vai coincidir com a média aqui na faixa de 7,28. Então aqui seria uma região importante de suporte. Ou compra de rompimento, rompendo a máxima semanal em 8,50, porque ela rompe a média de 21 semanas e rompe o topo prévio semanal. Então, eu vejo 2 oportunidades para ela. Ou no teste de suporte, na faixa de 7,28, ou no rompimento de 8,50. É amplo o movimento? É amplo, mas é o que ele vem fazendo nesse momento. E me parece que a oportunidade está aqui. Está bem lateral, pelo gráfico diário fica um pouquinho mais claro, ó. Olha só como ele vem congestionando. Talvez o mercador, a Uzi Minas, ofereça nesse momento mais oportunidades para operar no gráfico diário até,
do que no gráfico semanal. Marichu comenta que chegou tarde em todas. É que o índice virou um pouco antes, né, Marichu? Então, se olharmos para o índice Bovespa, e se você vem acompanhando os nossos comentários, há 3 semanas atrás, quando deu esse fechamento aqui, ó, que tínhamos já a média de 9 virada para cima, e o índice fechou rompendo a máxima da semana prévia. Mesmo estando abaixo da média de 21 semanas, nós comentávamos aqui que o índice parecia ter dado o sinal definitivo que conseguiria romper os 57 mil. E aqui estava a grande oportunidade. Naquela semana, vários ativos com a média de 9 virada para cima, o high low virando para baixo, ofereceu um rompimento semanal importante. Por isso, gostamos muito da simplicidade do método da média de 9, porque ela pode até antecipar alguns movimentos de retomada ascendente. Mercador, Pomo 4 para uma entrada. Vamos dar uma olhada na Pomo 4. Pomo 4 ofereceu a entrada há também 2 semanas atrás, tanto no gráfico semanal quanto no diário. Cumpriu alvo no diário. 2 semanas atrás montou pivô de alta no gráfico semanal. E o alvo da expansão alternada desse pivô aqui, ó, vocês conseguem visualizar? Fez esse movimento, até está traçado aqui no gráfico, é em 12,28. Então temos um upside ainda, mercador, bem interessante para ela. Não acredito que siga esse movimento com força nos próximos dias. Ela deve congestionar um pouquinho, natural, né? Depois de uma subida muito expressiva. O ativo subiu 47% aqui em menos de 2 meses. Absolutamente natural, depois de romper topo também. Então, poderíamos aguardar pullback até a média. Essa média vai subir um pouquinho e deve bater aqui na cabeça do pivô rompido, na faixa de 10,60. Essa faixa de 10,60 para mim nesse momento é compra, viu, mercador, para Pomo, porque é uma região muito clara de suporte. Mas se você tiver uma visão de mais longo prazo, nós temos espaço para ela até o final do ano, quem sabe bater lá nos 12,20. Então temos um espaço longo aí para ficar posicionado algumas semanas. Daria para entrar sem grandes medos, porque estamos acima da cabeça do pivô. O movimento do pivô está confirmado. Então, acima de 10,50, eu acredito que Pomo é oportunidade de compra. Filipão pede para comentarmos sobre Ambev. Vamos lá. Minha querida Ambev. Ambev um pouquinho mais congestionado. A tendência é mais lateral, mesmo tendo o alinhamento ainda das médias de 9, 21 e 55, dentro da tendência de alta. Mas reparem que temos um movimento um pouquinho mais lateral para ela. Como é um ativo que ofereceu bastante regularidade, até segurança, para quem teve ela posicionada nos últimos meses, em especial aqui se pegarmos o ano de 2012, né, com todo o movimento. Agora, nesse momento com a virada do índice, o índice está operando no positivo, né? Mas a Ambev praticamente ofereceu esse movimento durante o ano todo.
Então é natural ativos como Ambev, Ultrapar, Souza Cruz e até algumas elétricas que tiveram mais estáveis nesse período, que descansem um pouquinho, até por movimentos de arbitragem, algumas carteiras realizando a Ambev para colocar em ativos que podem oferecer um upside um pouco maior. Então eu acredito que ela ainda permaneça, Filipão, nesse movimento aqui um pouquinho mais lateralizado, tendo a referência dos 80 como resistência e os 74 aqui como resistência de suporte. Então ela vai ficar caminhando aqui, eu acho que nessas próximas semanas, nesse patamar. E eu não vejo grandes oportunidades aí para ela nessa periodicidade. Filipão espera que Pomo rompa até o final do ano 12 com 28. Eu acredito que possa ser possível, viu, Filipão? Acho que esse ativo tem muita força pela frente, por vários motivos aí que já citamos. Acho que o mercado está muito favorável para ela aqui nos próximos anos. E é um ativo para se ter, principalmente em carteira de médio e longo prazo, na minha opinião. Verão chegando, a Ambev a partir de outubro, novembro deve deslanchar novamente. Bem provável. Se pegarmos aqui o histórico, olha só onde ela deslanchou. Foi justamente nesse período do ano passado. A partir de setembro, a Ambev iniciou um movimento de alta bem expressivo, que estendeu-se até abril desse ano. E mesmo com o Ibov corrigindo forte, reparem que ela permaneceu no movimento lateral. Mesmo com o mercado mundial, o mundo acabando aqui nesse período de março a abril, a Ambev permaneceu em região de topo e não perdeu a tendência. O Maier pede sobre DASA, o que achamos de DASA? DASA sofreu uma pressão vendedora muito forte nos últimos meses e perdeu um fundo muito importante, na minha opinião, aqui na faixa dos 12,65, montou esse pivô de baixa no gráfico semanal. Na semana passada até ofereceu um movimento de reação, mas enfrentou o high-low e a proximidade da média de 9 semanas, que está voltada para baixo, e os preços operando abaixo da média de 9. Então, nesse momento, Maier, eu não vejo nenhuma possibilidade de operar na compra de DASA para prazos mais longos. Ela pode oferecer repiques no gráfico diário. Para um prazo mais longo, prazo de position, nesse momento não vejo nenhuma possibilidade de operação em DASA por esses critérios que acabei de te falar. Tendência de baixa, média de 9 voltada para baixo, high-low acima dos preços, preços abaixo da média de 9 e o papel ainda operando dentro do pivô de baixo, quando perdeu os 12,65. Filipão comenta que o mundo acaba, mas o povo bebe mais. É isso aí. Obviamente ligado também a uma gestão excepcional, né, na Ambev, Filipão. Tem um mercado crescente, mas a gestão da turma lá do Lehman e do Sucupira e do Teles é case de Harvard e outras grandes universidades de negócio no mundo afora. Felipe, Momberger, se der uma afastada na Lelisa, ela poderia estar formando uma flâmula ou um mastro? Vamos dar uma afastada. Não, Felipe, não tem padrão de flâmula nesse momento. Ela perdeu suportes importantes. Então, olha só, olha a importância daquele patamar lá dos 9,80 que ela perdeu. Olha a quantidade de referências que tínhamos na tendência clara de alta que ela vinha no longo prazo. Nós tínhamos essa LTA lá de 2009, então, uma LTA de 3 anos e meio, que tinha a média de 55 praticamente como o siamês dela.
olha só, acompanhava essa LTA e no pior dos quadros, no pior dos recuos da Lelis, essa região era sempre respeitada. E mesmo nos movimentos de recuo, nós não víamos a média de 9 virando para baixo, olha só. Todo movimento corretivo, a média de 9, ó, é que essa vermelhinha, que vocês podem ver aqui no gráfico, olha só, correção lateral, correção lateral, correção lateral, até essa correção aqui, mais lateral, a média de 9, não tinha voltado para baixo, tudo bem, ela tinha subido muito forte aqui nesse período, então, se ela respeitasse a região dos 9,80, e a média de 9 chegou a virar para cima quando gerou a minha entrada aqui há umas 5 semanas atrás, mas já era uma sinalização que ela poderia estar virando para baixo. Então hoje, e olha só outro caso aqui, Felipe, perdeu até o canal de baixa na movimentação da semana anterior, que até poderíamos forçar a barra aqui numa flâmula, né? Mas até esse canalzinho que poderia configurar uma flâmula, que na verdade eu não acredito que seja, mas tentando forçar a barra, foi perdido. Então desconfigura totalmente a possibilidade desse padrão de mastro, bandeira ou flâmula que você sugere. Então tendência de baixa, ela no melhor dos quadros agora opera um repique até o fundo perdido lá em 9,80, apesar de que oferece aí, sob o ponto de vista de percentual, um upside. Até lá. Poderia oferecer uma oportunidade até. Filipão pede a COSSE equatorial para operar na compra. Vamos dar uma olhada na COSSE. Compra da COSSE também foi há 3 semanas, né, Filipão? Nesse rompimento aqui. Olha só a entrada de volume. Atingiu o alvo de 618 do pivô de alta. Faz 3 semanas já de congestão mais lateral, depois do teste do pivô. Espera a média de 9 aproximar-se, essa média é ascendente. E ela pode testar aqui a região de 40 com 50. Aqui, Filipão, dado que ela está em clara tendência de alta e está congestionando, talvez uma oportunidade de compra se daria no recuo até 40 com 50. E obviamente se rompermos 42,50, ela monta mais um pivôzinho de alta no gráfico diário e oferece nova entrada. Então, ou recua até 40 com 50 ou rompimento de 42,50. E a equatorial? Tem um quadro muito parecido, só que ela está na primeira semana agora de congestão, Filipão, e ela já atingiu o alvo de 100% do pivô. Então o alvo do rompimento da equatorial já foi atingido. Então eu acredito que ela ofereça 1 ou 2 semanas de recuo até a faixa da média aqui, que vai oscilar até a faixa de R$16. Eu acho que 16 é um patamar interessante para ficar atento a uma oportunidade. Mas acho que fica umas 2 semanas de lado antes de oferecer alguma compra, viu, Filipão? Vivit, esperar. Vamos dar uma olhada na Vivit. Olha só a Vivit aqui, Filipão. Ela até chegou a virar a média de 9 na semana, 2 semanas atrás, mas não rompeu o topo prévio nem a LTB. Eu acredito que o rompimento de 50 com 66 vai oferecer uma compra de position para ela. Ela está num claro movimento aqui tentando uma recuperação, e o movimento definitivo, na minha opinião, se daria nesse quebrando a LTB, porque ela vai conseguir daí operar com os preços acima de todas as médias, rompe a máxima de 2 semanas e já antecipa aqui a possibilidade de virada de tendência. Então eu esperaria o rompimento de 50 com 66 para uma compra mais longa.
De Souza, André, porque toda vez que ocorre desdobramento de ações, o papel começa a cair. Aconteceu com os de Minas, né, Elis? Estou falando besteira. Olha, normalmente, Souza, o desdobramento, ele é até benéfico para o mercado. Porque ele oferece a possibilidade de compras de lotes menores. Então, se você tinha um papel negociando na faixa de 35, 40 reais por lote de 100, o pequeno investidor, para operar lote inteiro, precisaria ter 4 mil. Hoje, ele precisa ter 1.000 para operar esse lote. Então, traz um investidor menor e dá mais liquidez. Sob esse aspecto, a tese até se daria no movimento contrário. Eu acredito que o desdobramento acaba oferecendo a possibilidade de upside do ativo, e não decrescente. O que pode acontecer são coincidências que no momento do desdobramento, o ativo, a empresa, passou a receber uma avaliação diferente por parte do mercado, e que ocorre muitas vezes do desdobramento. Por que um ativo desdobra? Porque ele subiu muito, né? Então ele subiu durante um determinado período e os lotes passaram a ficar um pouco mais caros e dificulta a entrada do pequeno investidor. Então se faz o desdobramento para ajustar esse preço novamente. E o ativo que subiu muito pode já ter atingido o que o mercado chama de preço justo. E a partir desta lógica, haja algum tipo de correção, né? Mas não vejo uma ligação direta, o fato de desdobrar o ativo cair, né? Eu diria que nós temos uma lógica contrária, que é a lógica do ativo ter subido, já ter atingido patamares que o mercado utiliza ou acha que é justo, e aí sofre uma correção. Mas na ponta contrária, a gente passa a ter mais acesso ao ativo. Então o ativo tem mais liquidez para operar, né? Isso, na minha opinião, traria mais força compradora. Então, tem dois argumentos contrários, mas eu acho que é mera coincidência. Danili pede para comentarmos Pecar, vamos dar uma olhada na Pecar. A Pecar, ela ofereceu a compra no rompimento aqui de R$81, média de 9 estava voltada para cima, ela rompeu o topo pré, vindo uma congestão de praticamente 8 semanas. Ela não bateu nos 8% que a gente costuma trabalhar como alvo de operações de position, e agora congestiona lateralmente. Então a gente tem a região aqui muito clara dos 81 como suporte para ela. Subir um pouquinho aqui, 81,20, na minha opinião é um suporte muito claro para ela. Mas se ela romper, Danilo, os 85,38, ela tem tudo para buscar o topo lá de 91. Ela montaria inclusive um pivôzinho no gráfico semanal e projetaria esse alvo lá na faixa de 91. Então eu vejo duas oportunidades para ela. Repare que a média de 9 ainda está voltada para cima. Ela faz um recuo lateral até o teste da média, que nesse momento está nessa faixa aqui de 81. E a partir daqui acredito que ela retome o movimento ascendente. Estamos com os indicadores em patamares muito confortáveis, oferecendo novas subidas. Então, ou recuo até 81, ou rompimento de 85, ofereceria oportunidades para se operar na ponta comprada em Pecar, viu, Danilo? Mercador, HGTX, quando desdobrou, também perdeu e depois recuperou. Vamos dar uma olhada. HGTX. Sim, tem razão, mercador. Ele está ocupado no momento, desligando com uns 10 minutos. Tá, fala para ele.
vinha de uma longa tendência de alta, até parecida com a da Lelis. Tinha um canal, claro, de alta, média de 55 semanas. Também sustentando o movimento. Perdeu e depois voltou a recuperar-se. Tivemos há 5 semanas atrás aqui um candle muito forte de recuperação. Olha só, a média de 9 virou para cima novamente, recuperou a média de 55 e já nessa semana aqui tinha oferecido a possibilidade de uma compra em HGTX. Então aconteceu efetivamente o que você falou, viu, mercador? Está certo, sim. Quem sabe não pode acontecer na Lelis também, né? Vamos aguardar. Pessoal, acho que é isso, né? Vencemos as questões de vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, não temos mais nenhuma pergunta na pedra. É sempre uma satisfação iniciar a semana batendo esse papo aqui para operações para um prazo um pouquinho mais longo. E permanecemos à disposição de vocês todos através lá do Direto Pregão, através do fórum e os nossos pontos de contato. E aguardamos todos aí amanhã, chat de Swing Trade, para quem gosta da coisa um pouquinho mais nervosa, como a gente brinca, que é um pouquinho mais de adrenalina. A partir de amanhã já voltamos a falar de operações curtas, né? Então vai até de terça a sexta-feira, a partir das 9h30, um bate-papo aqui tentando pegar as pequenas distorções do mercado. Ok, pessoal? Ótima semana a todos e até amanhã de manhã no nosso próximo chat.